Milionário riu da faxineira humilde, mas uma revelação inesperada mudou tudo em 30 dias. Maria acordava antes do sol raiar, como se a luz do dia tivesse medo de interromper seu precioso ritual. Com mãos calejadas, a faxineira de 50 anos arrumava a mesa para o café da manhã dos filhos, João e Ana, enquanto o aroma do café fresco preenchia o pequeno apartamento no bairro Simples de São Paulo. Ela preparava o lanche que levaria consigo para mais um dia de trabalho, sempre com um sorriso no rosto, mesmo que seu coração estivesse carregado de preocupações. Seus sonhos eram claros: ver os filhos formados, mais prósperos e felizes do que ela jamais poderia ser. Enquanto isso, do outro lado da rua, Carlos, um jovem milionário recém-chegado, exibia sua riqueza com um ar de desdém. Ele riu ao ver Maria limpando a escada, achando que a vida dela não passava de um mero capricho do destino. Imerso em festas e jantares de luxo, ele não via além de sua bolha dourada, onde as risadas eram sempre superficiais e os problemas, inexistentes. Maria, por outro lado, dedicava seu tempo ajudando vizinhos em dificuldades, estendendo a mão a quem precisava. Dividia o pouco que tinha, criando laços sinceros e raízes profundas na comunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas o destino, aquele velho brincalhão, resolveu girar a roda da fortuna e, em um piscar de olhos, o cenário mudou. Carlos viu sua vida desmoronar quando um escândalo financeiro fez perder tudo. Os amigos que lhe eram tão próximos desapareceram, e com isso, o brilho de sua riqueza se apagou. Perseguido pela solidão e angústia, decidiu dar uma volta pelas ruas do bairro, onde avistou Maria lavando o corredor do prédio. Quase sem pensar, se aproximou dela, em busca de um alívio que ele mesmo não sabia que precisava. Maria, ao notar a tristeza nos olhos de Carlos, fez algo que o surpreendeu completamente. Ao invés de rechaçá-lo ou zombar de sua desgraça, ela lhe ofereceu um copo de água e um sorriso genuíno. Algo naquele gesto singelo fez Carlos sentir um peso a menos nos ombros. Nos dias que se seguiram, ele começou a observar Maria de uma nova maneira. A cada ato de bondade dela, sua visão do mundo se desfalecia, enquanto ele confrontava seus próprios valores superficiais. Conversas sobre vida, sonhos e experiências passadas surgiram entre eles, e Carlos percebeu que, mesmo com as mãos calejadas e o rosto marcado pelo tempo e pelas lutas, Maria tinha mais riqueza em seu coração do que ele jamais conheceria. E assim, enquanto Maria e Carlos caminhavam por essa nova amizade, um segredo do passado de Maria pairava sobre eles. Quando a verdade finalmente emergisse, que impacto isso teria na vida deles? Carlos se veria diante da escolha crucial: aceitar o que descobrira ou deixar que o passado de Maria definisse seu futuro. A dúvida permeava o ar, e o sol começava a se pôr, enquanto um novo amanhecer se aproximava, carregado de promessas e incertezas. Maria não sabia que o peso de sua história a perseguia como uma sombra, e a cada dia que passava ao lado de Carlos, pequenas fissuras dessa sombra começavam a se abrir. Enquanto ele tentava reconstruir sua vida e se despir da arrogância, ela se via cada vez mais envolvida por um sentimento novo: a esperança. A conexão com Carlos, algo que jamais havia imaginado, começava a ser um bálsamo em sua rotina tão dura. Mas a dúvida a enclausurava. E o que aconteceria quando a verdade viesse à tona? Certa manhã, enquanto os dois caminhavam pelo parque, a luz do sol filtrava-se entre as folhas, criando um cenário de sonho. Carlos falou sobre seus planos, como queria retomar o negócio e recomeçar do zero. Maria ouvia, o coração acelerado, admirando a determinação dele. Mas logo a conversa mudou de rumo. Certa vez, alguém me disse que a verdadeira riqueza está nas experiências que vivemos, disse Carlos, olhando para Maria. E você, Maria, o que te faz sentir rica? Ela hesitou, lembrando-se de tudo que passará,
as dificuldades, a saudade do marido que falecera e as noites sem dormir, preocupada com as contas. As palavras saíram entrecortadas, mas verdadeiras. Minhas crianças. É por elas que sou forte. É por elas que sigo em frente. Carlos ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ele começou a ver Maria não apenas como alguém que vivia no bairro, mas como um modelo de verdadeira força. Queria mais do que tudo entender sua história. Mas quando a curiosidade perguntava mais, um medo a impedia de se abrir completamente. Os dias passaram, e o relacionamento deles começou a se aprofundar. Maria ajudou Carlos a encontrar um novo caminho, longe das festas vazias e das aparências. Ele ajudava com pequenas contribuições à comunidade, engajando-se em projetos que Maria liderava. O sorriso dela se tornava cada vez mais comum, e a risada dele soava como música. Porém, em uma noite particularmente clara, enquanto Maria fechava a porta do apartamento, seu filho João a puxou. Mãe, o pai do Carlos está aqui. Ele quer falar com você. O tom sério do menino gelou seu sangue. Maria respirou fundo antes de abrir a porta. Carlos estava lá, mas sua expressão estava carregada de preocupação. Maria, minha mãe, eu não sei como dizer isso, mas ela está aqui. E ela quer fazer uma visita. Eu não sabia que você era amiga dela. As palavras dele pairaram no ar como um peso imensurável. Maria se lembrou de como tudo havia sido difícil quando alguém do passado de sua vida surgia. A última coisa que queria era que aquele segredo a separasse do momento que estava construindo com Carlos. Carlos, eu. As palavras desapareceram. O olhar dele a encorajava a falar, mas a verdade era um labirinto, e ela estava prestes a ser desmascarada. O que Carlos faria com essa descoberta? Seria capaz de aceitar o passado dela? Já tinha feito isso antes, mas agora era diferente. Enquanto a noite se aprofundava, Maria sentiu que o tempo estava se esgotando. Algo tinha que ser dito, e naquele momento, mais do que nunca, a luz da verdade precisaria romper a escuridão da incerteza. O que Carlos faria ao descobrir quem ela realmente era? E a amizade dele sobreviveria à tempestade que se aproximava? O vento frio soprava, trazendo consigo o cheiro da chuva que se aproximava. Maria olhou para Carlos, seu coração pulando na garganta. O próximo passo seria determinante. E a revelação estava prestes a acontecer. Maria fitou Carlos, a expressão dele carregava uma mistura de insegurança e esperança. A luz do lanterninha do parque iluminava seus rostos de forma suave, como que tentando amenizar a tensão entre os dois. O frio da noite deixou a atmosfera pesada, mas o coração de Maria pulsava quente, ansioso por se libertar do peso que a sufocava. Carlos, eu preciso te falar uma coisa, começou, mas a voz falhou. A imagem do seu passado se formou em sua mente como um filme em preto e branco, lembranças que ela sempre tentou enterrar. Sentiu um nó na garganta, mas, ao olhar para os olhos de Carlos, viu nele uma centelha de apoio, algo que a encorajava. Era hora de confrontar seus medos. Eu tenho um passado e ele não é fácil de carregar, prosseguiu, engolindo seco. Perdi meu marido há alguns anos. Desde então, tenho lutado para cuidar dos meus filhos sozinha. Trabalho como faxineira, e às vezes é difícil, muito difícil mesmo. Carlos ficou em silêncio, assim como as folhas das árvores ao redor, aguardando um desfecho que ainda parecia distante. Sua expressão se transformou, a inicial surpresa começava a se dissipar, dando espaço para uma compreensão gradual. Quando Maria mencionou o trabalho, a palavra faxineira parecia atormentar a noite e a transformou em um eco de superficialidade que ela sempre tentou evitar. O constrangimento a fez sentir-se pequena. Mas Carlos, em vez de reagir com desprezo, fez uma pausa. O olhar dele estava agora cheio de compaixão. Maria, isso não muda como eu vejo você. O que importa é sua força, sua coragem. Todo mundo tem seus altos e baixos. Você é uma mulher admirável por tudo o que faz, disse ele lentamente, o calor da sinceridade vazando por suas palavras e tocando o coração de Maria. Uma lágrima indesejada escorreu pelo rosto dela. Era um misto de alívio e medo. Mas o que sua mãe vai pensar de mim?
O que eu sou comparada ao que ela espera para você? Você merece alguém melhor. O desespero começava a subir, mas Carlos interrompeu. Você não precisa se preocupar com isso. Minha mãe pode ter suas expectativas, mas eu sou eu. E eu escolhi você, por tudo que é. E eu quero entender você, Maria. As palavras vibravam no ar, e Maria podia sentir que a conexão entre eles era verdadeira. Mas a verdade, como um veneno, ainda pairava sinistra. E se ela não aceitar? E se você se afastar de mim por causa disso? Maria perguntou, a voz carregada de insegurança. Carlos se aproximou, envolvendo a mão dela com a sua, apertando suavemente. Eu não sou como o que você imagina. Vamos enfrentar isso juntos. A vida já nos mostrou que somos mais fortes do que pensamos. Um sorriso se formou no rosto dela, mesmo diante do temor. Sentia pela primeira vez que estava prestes a ter controle sobre sua narrativa. Mas, antes que pudesse regozijar-se, uma angústia a assaltou novamente. E se ela se opuser? E se o que temos for destruído por alguém que não nos conhece de verdade? A incerteza a perseguiu novamente, e o tempo parecia escorregar entre os dedos dela. Carlos, percebendo a mudança no clima, deu um passo atrás, mas ainda segurando a mão dela. Eu não quero que a opinião dela decida nosso futuro. Isso é entre nós. Assim, enquanto a chuva começou a cair, formando pequenas poças no chão do parque, Maria sentiu que uma tempestade se formava em sua vida. O cheiro da terra molhada misturou-se com a expectativa de um novo começo. Mas antes que Maria pudesse responder, uma figura conhecida apareceu atrás de Carlos, sua mãe, segurando um guarda-chuva, com uma expressão que parecia lidar com uma mistura de confusão e curiosidade. Maria paralisou. O passado, o presente e o futuro estavam prestes a colidir, e ela não sabia se estava pronta para a tempestade que se avizinhava. O próximo passo exigiria coragem de ambos, e agora mais do que nunca, Maria se perguntava, seria capaz de lidar com o peso da verdade e salvar o que estava construindo com Carlos? Maria sentiu o coração disparar ao ver a mãe de Carlos se aproximar. Cada passo que ela dava parecia um golpe de martelo em sua confiança. O guarda-chuva colorido que ela segurava não era suficiente para abrigar a tempestade de sentimentos que pairava no ar. Oi, mãe, Carlos disse, a voz um pouco mais baixa, como se sentisse que a atmosfera mudará instantaneamente. Maria notou o olhar questionador que a mulher lançava para ela, tentando decifrar o que havia entre os dois. Oi, meu filho. O que vocês estão fazendo aqui? A mãe de Carlos olhou de um para o outro como se uma resposta rápida pudesse dissipar a tensão. Maria engoliu em seco. Era hora de enfrentar a verdade, de não se esconder mais. Mas a coragem não vinha fácil. Estamos conversando, disse Carlos, o tom de voz firme, mas um tremor leve denunciava sua insegurança. Ele apertou a mão de Maria e, naquele gesto, ela sentiu um pequeno impulso de força. Conversando? Em meio à chuva? A mãe observou, um sorriso cético nos lábios. Maria desejou que o chão se abrisse. Sentiu-se vulnerável, como uma folha ao vento. Na verdade, eu estava contando para o Carlos um pouco da minha história, Maria conseguiu dizer, mesmo que sua voz tremesse. Sobre o que passei e como tenho lutado para criar meus filhos. A expressão da mãe de Carlos mudou. De um semblante duvidoso, passou a uma máscara de surpresa. Por um momento, Maria viu uma faísca de empatia no olhar dela, mas logo foi encoberta por uma onda de desapontamento. Você não precisava se preocupar com isso, Maria. Se o Carlos quer te conhecer, eu também gostaria, disse a mulher, mas a frieza em suas palavras traía o que realmente sentia. O silêncio que se seguiu parecia gritar com ela. Maria respirou fundo. O mundo parecia ter ficado muito pequeno, as sombras das inseguranças e rejeições de seu passado apertando seu peito. Eu só queria que você soubesse que eu não sou quem você poderia imaginar. Eu não sou uma estudante ideal ou uma mulher com um emprego melhor. Sou simplesmente uma mãe que faz o melhor que pode. Carlos olhou para Maria, admirando sua honestidade. A mão dele ainda estava entrelaçada à dela, como um cordão de segurança em meio à tempestade emocional.
A mãe dele pareceu hesitar, sua expressão suavizando, mas Maria sabia que a batalha estava longe de ser vencida. Carlos, o que você viu em uma faxineira? A mãe perguntou com uma rigidez que cortava o ar. Aquelas palavras doeram como facadas. A tensão crescia. Maria sentiu-se novamente como uma criança impotente. Mas, para agradar a Carlos, ela levantou o olhar e enfrentou a mãe dele de frente. Eu sou mais do que meu trabalho. Eu luto diariamente. Eu cuido de 2 crianças, esposa de um homem que se foi, e estou tentando recomeçar. Não espero que você me aceite de imediato, mas eu também sou uma pessoa com sonhos e esperanças. Carlos, percebendo a gravidade do que estava acontecendo, interveio. Mãe, isso não é sobre o que você espera. É sobre eu escolher estar com Maria. E eu estou aqui, e acho que você deveria tentar entender isso. Suas palavras tinham um peso que flutuava na brisa fria daquele momento tenso. A mãe ficou em silêncio, processando a avalanche de emoções que a cercava. Num instante parecia prestes a desferir mais palavras cortantes, mas depois, com um olhar que buscava algo mais, ela disse, eu só quero que você seja feliz, Carlos. Maria, percebendo que o caminho estava longe de ser claro, protagonizou um dilema emocional. Poderia ela realmente aceitar o amor e a vida que Carlos representava, mesmo com todas essas barreiras à sua frente? A chuva começava a intensificar, as gotículas caindo mais fortes, como se a natureza partilhasse de sua angústia. Mas uma determinação sussurrava em seu interior. Ela não estava ali para se esconder. Era hora de mostrar ao mundo, e a si mesma, do que realmente era capaz. Mas no fundo da alma, a pergunta ecoava, e se a tempestade fosse mais forte do que sua vontade de lutar? A incerteza se instalou, enquanto cada um dos protagonistas se preparava para o próximo capítulo dessa história inesperada. Carlos, segurando a mão de Maria, olhou para a mãe com um misto de esperança e apreensão. A chuva caía sem dó, como se quisesse pressionar as emoções que borbulhavam ali, em meio a um jogo de olhares e silêncios. Mãe, precisamos conversar, disse ele, a voz tragicamente calma, mas cheia de uma firmeza que não estava acostumado a usar na presença dela. Maria sentiu que aquele era o momento que poderia mudar tudo. Seria a hora da verdade. Ela queria, precisava, que tudo fosse diferente. A mãe de Carlos franziu a testa e, por um instante, o olhar dela vagueou, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Maria respirou fundo, sentindo seu coração acelerar. O que iria dizer agora poderia significar aceitação ou rejeição. Você precisa entender, Maria, começou a mãe de Carlos, a voz embargada, eu só quero o melhor para o meu filho. Ele sempre foi tão prometedor. Eu não imaginava que ele se envolveria com uma mulher como eu. Maria não conseguiu segurar a indignação. Alguma parte dela, uma parte que estava cansada de se sentir inferior, queimava dentro dela. Desculpe, mas você não sabe o que eu passei. O que eu sou não é definido pela minha profissão, e você não pode olhar para mim como uma opção a menos. Carlos olhou para ela, os olhos brilhando de orgulho. Ele sabia que Maria estava se despindo de suas inseguranças, e isso lhe dava coragem. Ele se virou para a mãe. Ela não é uma opção, mãe. Ela é a mulher que eu escolhi. A mãe de Carlos respirou fundo, como se tentasse recuperar o controle da situação. Eu só quero proteger meu filho. Ele passou por tantas coisas, e a última coisa que eu quero é que ele se machuque. A vulnerabilidade na voz da mulher quebrava a rigidez até então tão evidente. Proteger? Ou controlar? Maria disse, sua voz subindo um pouco, enquanto tentava conter as lágrimas que ameaçavam descer. Que tipo de amor é esse que sufoca? Amor deve ser liberdade, e nós temos o direito de nos amar do jeito que quisermos, independente do nosso passado ou presente. Carlos segurou a mão de Maria mais firme, como se ela precisasse de um suporte extra. O olhar dele estava focado na mãe, tentando encontrar uma resposta ali. Mãe, eu preciso que você veja Maria como uma pessoa. E não é justo você julgar alguém sem conhecer a história dela. Maria sentiu que aquelas palavras, ditas de maneira tão sincera, eram um divisor de águas.
Havia um peso de expectativa no ar, um silêncio envolvente enquanto todos processavam a tensão no confronto. Os pingos de chuva continuavam a bater no guarda-chuva, criando uma melodia triste em contraste com a luta que acontecia ali. A mãe de Carlos olhou para Maria, mais amolecida, mas ainda hesitante. Em sua mente, ela fazia um balanço entre o que conhecia do filho e a nova informação que estava recebendo. Se ao menos você pudesse me mostrar o que você é, quem você é, talvez eu pudesse entender melhor e se eu me abrir de verdade para você. Maria se sentiu tomar coragem de novo. Mas você também precisa se abrir. Não será fácil. Só posso te prometer que não sou uma pessoa que se esconde nas sombras. A expressão da mãe mudou para algo mais suave, e Maria sentiu um leve lampejo de esperança crescer dentro dela. Com isso, Carlos pressionou sua mão e sussurrou: talvez esse seja o começo do entendimento que todos precisamos. Contudo, o que Maria não sabia era que a tempestade ainda estava longe de terminar. Uma revelação sobre o passado de Carlos estava prestes a surgir, algo que poderia mudar completamente a dinâmica entre eles. E, a cada gota que caía, ela se pegou pensando: estarei pronta para enfrentar não só meu passado, mas também o dele? A resposta poderia definir tudo. As palavras pairavam no ar, cortadas pela torrente da chuva, que insistia em encharcar os três ali parados. A mãe de Carlos, indicada por um olhar perdido, parecia travada, como se estivesse lutando contra tempestades internas. Maria queria entender, mas um medo profundo começava a se enraizar em seu peito. E se a verdadeira história de Carlos fosse uma barreira impossível de transpor? Mãe, Carlos começou, a voz mais calma agora, como se tentasse acalmá-la e, ao mesmo tempo, a si mesmo. Eu quero que você conheça Maria de verdade. E para isso, precisamos começar a partir de nós do que vivemos até aqui. A mãe de Carlos olhou entre os dois, um misto de desconfiança e curiosidade surgindo em seu olhar. Você fala de esperança, mas meu filho, o que você não vê é que é mais complicado do que isso. Com um movimento rápido, Maria já sabia que tinha que intervir novamente. As coisas não precisam ser complicadas, Dona Ana. Podemos começar a conversar e descobrir onde nossas histórias se cruzam, sem preconceitos. Pense na oportunidade que teríamos de construir algo novo. A sensação de vulnerabilidade a envolvia completamente. O que pensariam dela não importava tanto quanto como conseguiriam enfrentar aquilo juntos. Carlos apertou a mão de Maria de novo, como um pedido silencioso de apoio. Ele sentia o peso da história da mãe ressoando em sua mente. Por favor, mãe, não me impeça de ser feliz. Eu sempre quis que você estivesse ao meu lado na busca pela felicidade. Isso significa tudo para mim. Sua voz aumentava a intensidade, um grito pela aceitação. Dona Ana fechou os olhos por um momento, deixando a chuva membrar algumas lágrimas que corriam pelo seu rosto. Carlos, não é que eu não queira te ver feliz. O que eu temo é que você se machuque. Eu já passei por muito e não pode o quê? Maria rebateu, a força surgindo novamente em sua voz. Controlar o destino do seu filho? Não podemos viver com medo do que pode dar errado. É hora de confiarmos. Precisamos abrir mão do que nos aprisiona. O silêncio tomou conta mais uma vez, o peso da tensão quase palpável. A chuva caía mais forte agora, quase como se ela mesma estivesse assobiando uma canção triste. Carlos olhou para a mãe e viu que seus olhos estavam brilhantes de dor, mas também começava a surgir algo mais: esperança? Mãe, eu não sou mais uma criança. Aprendi com a vida, e todo mundo merece uma chance, mesmo que não se encaixem nas nossas ideias de perfeição. Dona Ana baixou a cabeça enquanto um suspiro escapava de seus lábios. Por que você não me conta sobre as coisas que você passou, Carlos? Eu quero te ouvir. Era um pedido frágil, mas havia na voz dela um lampejo de renovação, uma porta entreaberta para um novo começo. Maria, com o coração acelerado, se preparou para escutar a história que poderia ser um divisor de águas. Mas ela não sabia que a revelação, essa porção de passado escondido por Carlos, poderia desestabilizar tudo novamente. Uma sombra começava a se desenhar atrás das palavras que ele estava prestes a compartilhar. Eu não sei como começar e nem como você vai reagir. Carlos começou,
sentindo o peso de cada palavra. E, enquanto a tempestade parecia coar suas ansiedades, um pensamento inquietante cruzou pela cabeça de Maria. E se o que ele revelar for mais do que eu posso suportar? As gotículas da chuva caíam em um ritmo cadenciado, quase como um aviso do que estava por vir. O momento de verdade se aproximava, e o destino deles estava prestes a tomar um novo rumo. Carlos respirou fundo, tentando formatar as palavras em sua mente. Ele olhou para a mãe, que parecia pronta para escutar, mas também cheia de medos. Aquela atmosfera pesada diante da tempestade fazia seu peito apertar. Mãe, você sabe que minha infância não foi fácil, ele começou, a voz tremendo ligeiramente. Houve dias em que eu me sentia invisível. Você sempre estava ocupada, tentando sustentar a casa, e eu apenas queria alguém para me ouvir. Dona Ana deu um passo à frente, a atenção fixada em seu filho, como se cada sílaba fosse um pedaço de um quebra-cabeça que ela tentava montar. Carlos, eu não sabia. Achei que fazia o que era melhor para nós. Eu sei, mas às vezes a melhor intenção não é suficiente, ele disse, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Havia momentos em que eu desejava que você pudesse ver além da rotina de trabalho, além das dificuldades. Eu queria que você me visse como um filho e não apenas como uma responsabilidade. A chuva continuava a cair, mas agora parecia um pano de fundo para a conversa que se desenrolava. Maria, junto a ele, sentia cada palavra ressoar, como se também fizesse parte da história. Sabe, eu fiz algumas decisões ruins. Me envolvi com pessoas que não me faziam bem. Às vezes, eu também achava que a felicidade estava no lugar errado, Carlos revelou, as palavras saindo com dificuldade, como se fosse uma confissão de algo que o atormentava. Entre os amigos, eu me perdi. Sentei várias vezes no fundo do poço e me perguntei se tinha saída. Dona Ana cobriu o rosto com as mãos, os pequenos soluços quebrando o silêncio entre eles. Maria, observando a cena, se sentiu tocada por tudo que um filho podia esconder, à frente de uma mãe tão dedicada, e também tão distante. Foi no fundo que eu encontrei meu caminho para a luz, mãe. Foi quando percebi que não deveria me deixar levar pelas sombras e foi aí que conheci a Maria, ele completou, dirigindo seu olhar caloroso à jovem ao seu lado. Mas o que você não entende é que eu não quero que você passe pelo que eu passei. Dona Ana interveio, a voz agora um misto de raiva e desespero. Não me faça reviver essas memórias, Carlos. Só quero que você saiba que cada dificuldade foi um aprendizado, Carlos insistiu, a firmeza em sua voz aumentando. E agora, ao lado da Maria, eu me sinto pronto. Pronto para enfrentar qualquer tempestade, desde que estejamos juntos. Maria não conseguia conter as lágrimas. Era um momento poderoso e intenso, onde a vulnerabilidade de Carlos invadiu o espaço ao redor. Ela percebeu que havia uma conexão profunda não apenas entre os dois, mas também entre eles e a história que estavam tentando reescrever. Carlos, sentindo o clima se enrijecer, tomou coragem. Mãe, eu só peço que você confie em mim e que dê uma chance a Maria. O futuro pode ser diferente, e eu não quero mais viver no passado. Dona Ana secou as lágrimas e olhou para o filho, confusa e lutando para encontrar palavras que fizessem sentido. A chuva, agora, já não era um símbolo de tristeza, mas de purificação. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo de trovão mais forte cortou o ar, e a porta da casa do lado se abriu com um rangido. Uma figura familiar apareceu na entrada, seus contornos obscurecidos pela luz. O que está acontecendo aqui? Veio a pergunta, e todos se viraram, o coração disparado. A revelação que Carlos tinha começado a compartilhar era apenas a ponta do iceberg. E aquela interrupção poderia mudar tudo novamente. Carlos virou-se à porta e sua expressão causou um misto de surpresa e preocupação. Era Fernando, seu primo. A última vez que o viu foi em um encontro de família que acabará em brigas e discussões. Fernando sempre foi o garoto de ouro, o preferido da família. O tipo de pessoa que parecia ter tudo na vida, dinheiro, charme e um sorriso que encantava a todos. Porém, naquele momento, a presença dele parecia como um balde de água fria. Mãe, você não vai acreditar no que está acontecendo, Fernando disse,
sem perceber a tensão que dominava a sala. O olhar de Dona Ana escaneou o corpo do primo, tentando entender por que ele estava ali, naquele momento tão delicado. Fernando, não é hora. Estamos tentando resolver algumas coisas aqui, Carlos respondeu, a voz firme, mas com um toque de cansaço. Não havia espaço para interferências agora, e a última coisa que ele queria era a presença do primo atrapalhando a conversa. Ah, por favor. Fernando insistiu, meio rindo, sem levar em conta a gravidade da situação. Ele se virou para Maria, dando-lhe um sorriso largo. Você deve ser a Maria, né? Eu ouvi falar de você. Carlos só fala sobre você. Deve ser difícil para ele assumir que alguém como você. Carlos interrompeu, elevando a voz. Isso não é brincadeira, Fernando. Nós estamos falando de sentimentos aqui. A atitude descompassada do primo fez Dona Ana se arranhar na parede muito mais pequena, e logo o sorriso de Fernando se desfez. Ele ficou em silêncio, como se finalmente percebesse que não estava em um ambiente propício para suas piadas. Olha, só vou dizer uma coisa, a vida é curta. Não deixem o passado dominar vocês, Fernando disse, percebendo a tensão no ar. Estamos juntos nessa, sempre fomos, não é? Eu só quero ajudar. A frase tocou algo em Carlos. Ele se lembrava de como Fernando sempre parecia estar em uma bolha, alheio às lutas do dia a dia. Mas agora, ele parecia diferente, mais sério. O brilho nos olhos de Fernando era um sinal de que ele estava disposto a ouvir, ou pelo menos tentar. Dona Ana, ainda confusa, decidiu se sentar. O que você tem a dizer, Fernando? Perguntou, a voz macia e cautelosa. Eu estava pensando sobre a nossa família. Temos que nos unir. Vi uma oportunidade de investimento que pode mudar tudo. Não estou falando de riqueza absurda, mas o suficiente para todos nós começarmos de novo. Poderíamos fazer algo juntos, uma parceria. Carlos sussurrou para Maria, mas é o que ele sempre faz. Fala e não cumpre nada. Maria apertou a mão dele, e isso fez Carlos respirar mais fundo. A ideia, mesmo que vinda de Fernando, não soava tão ruim assim. Era um dilema, pensar que poderia ter uma chance real de mudar o curso de suas vidas. E se não der certo? Carlos disse, incapaz de esconder o receio. E se der? Fernando retrucou, um brilho de determinação nos olhos. Eu acreditei e acreditei quando saí da essência humilde. Não podemos nos deixar definir por nossas origens. É hora de dar um passo à frente. O silêncio fez com que cada um se perdesse em seus próprios pensamentos. A conversa tinha mudado de rumo e, com isso, novas possibilidades começaram a surgir. Dona Ana se levantou, mostrando um resquício de esperança. Se esse investimento for para o bem de todos, quem sabe? Mas antes que alguém pudesse continuar, a luz pisca-fisca da casa cortou. A energia caiu, e a sala mergulhou em penumbra, criando uma atmosfera de incerteza e agitação. O silêncio se tornava ensurdecedor. Ah não, não agora! Carlos exclamou enquanto a tensão voltava à tona. Perder a luz significava que mais problemas poderiam surgir, e o futuro da conversa se tornava cada vez mais incerto. Ele sentiu o peito apertar novamente. O que mais poderia vir à tona? E a verdadeira pergunta era, eles estariam prontos para enfrentar o que estava por vir? No momento em que a luz se apagou, um frio incomum tomou conta do ambiente. O único som que se ouvia era o coração de Carlos, pulsando forte e rápido. Tudo parecia incerto, como se o mundo exterior também estivesse prestes a desmoronar. Ele endureceu a expressão, tentando manter a calma, mas a sombra da inquietação já pairava sobre todos ali. Fernando, você trouxe velas, certo? Dona Ana perguntou, a ansiedade em sua voz evidenciando a tensão. Sua preocupação não era apenas pelo escuro, mas pela situação em que a família se encontrava. Ah, claro, respondeu Fernando, com a voz ansiosa. Vou ver no carro. Ele se apressou, mas antes que pudesse abrir a porta, Carlos o interrompeu. Espere. O que você quer dizer com essa tal oportunidade, a verdade?
Carlos sentiu que a escuridão estava trazendo à tona não apenas o medo de um blackout, mas uma série de inseguranças. Ele precisava saber o que seu primo realmente tinha em mente. Fernando hesitou. Depois de um fulgor na voz, finalmente disse: pode parecer loucura. Estava pensando em um projeto de reciclagem que me foi apresentado. Uma ideia que ajuda não só o meio ambiente, mas também a sociedade. Podemos abrir um negócio que traga um impacto real reciclagem? Isso é muito vago, Fernando. Como isso nos ajuda? Carlos questionou. Olha, eu sei que parece estranho. Mas a ideia é unir a comunidade, trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade, como nós. A voz de Fernando estava se quebrando, e havia algo de diferente em seu olhar. Ele não estava apenas falando, ele estava se abrindo. Podemos ser algo mais do que pensamos. E se funcionasse? O silêncio seguiu, pesado na sala escura. Maria, sentindo a preocupação de Carlos, olhou para ele, tentando transmitir um pouco de esperança através de seu olhar. O som da chuva lá fora começou a se intensificar, complementando o clima tenso. E se não funcionar? Carlos falou, as palavras saindo mais como uma súplica do que um questionamento. Você sabe que não temos muito a perder. Sim, eu sei, Fernando respondeu, e a sinceridade na voz dele fez Carlos parar. Mas e se for a razão pela qual nós todos vamos conseguir nos reerguer? Se for isso que precisávamos para nos unir de verdade? Dona Ana, mais calma agora, disse: meus filhos, às vezes, a luz mais forte brilha na escuridão. Por que não devemos dar uma chance a isso? Sua voz, embora baixa, possuía uma força que não passava despercebida. Carlos fechou os olhos por um momento, permitindo que as palavras da mãe penetrassem sua mente. O medo do fracasso sempre foi maior que a vontade de tentar. E se eles realmente tivessem uma chance de fazer a diferença? Ok, mas precisamos ser claros sobre o que cada um vai fazer. Ninguém pode bancar a ideia como sempre foi. Ele se sentou, e a determinação voltava a ficar evidente. Fernando, estou disposto a ouvir, mas você terá que trabalhar em conjunto. Todos nós. Fernando assentiu, e um novo entendimento fluiu entre eles, uma fragilidade que poderia se transformar em força. O escuro ainda envolvia a sala, mas agora os semblantes pareciam um pouco mais iluminados com a esperança que brotava. Vou buscar as velas, disse Fernando, com um leve sorriso. Mas assim que ele saiu, um estrondo de trovão ressoou lá fora, assustando Dona Ana. Carlos, não vá se precipitar. Apenas considere. Não podemos ficar assim para sempre, sua mãe falou com urgência. Carlos sentiu um nó na garganta. A verdade é que a mudança o apavorava, como a tempestade lá fora. Ele sabia que precisava de coragem. E era esse o verdadeiro custo, não de um investimento, mas de abrir a porta para o desconhecido. Quando a eletricidade voltou, a luz iluminou a sala, revelando os rostos tensos dos que estavam ali, menos como uma família desunida e mais como um grupo em busca de algo maior. A conexão estava se formando, mas ainda havia a pergunta que pairava no ar: poderiam realmente se unir frente aos desafios, ou as antigas rixas da família voltariam à tona? E antes que Carlos pudesse expressar seus pensamentos, a porta se abriu novamente, e mais uma surpresa estava prestes a atravessar o limiar, e essa poderia mudar tudo. A porta se abriu devagar, revelando outra figura familiar, desta vez com um semblante sério e um olhar intenso. Era Luciana, a irmã de Carlos, que sempre havia mantido distância das confusões da família. O silêncio tomou conta do ambiente, como se o tempo tivesse congelado por um instante. Para Maria, a presença dela era um novo enigma, uma incógnita a ser resolvida. O que está acontecendo aqui? Luciana questionou, sua voz firme, mas quase um sussurro. Dona Ana rapidamente buscou por palavras, mas Carlos, aproveitando o momento, decidiu tomar a frente. Estamos conversando sobre uma nova oportunidade, algo que pode nos unir, disse ele, a energia de determinação emanando de seu tom. Mas precisamos da sua ajuda, Luciana. Queremos mudar a maneira como temos vivido. Queremos tentar de novo. Luciana olhou de Carlos para Maria,
e depois para Fernando, que havia acabado de voltar com as velas. Estava na hora de a família se reunir novamente, ela comentou, sentando-se no sofá com um suspiro. Eu sempre soube que a luz estava apagada. O que você quer dizer com isso? Dona Ana perguntou, a expressão entre surpresa e desconfiança. Quero dizer que, independentemente do que já aconteceu, todos nós somos uma família. E como qualquer família, precisamos nos ajudar. Não posso ficar de fora se vocês decidirem se unir por um objetivo maior. Eu também quero fazer parte disso. A sinceridade nas palavras de Luciana flutuou para dentro da sala como uma brisa refrescante em um dia quente. Nesse momento, Maria sentiu o peso do passado começar a se dissipar. A conexão era palpável, cada um dos presentes lentamente despertando para a ideia de um novo futuro. Como um composto de emoções, as palavras de Luciana tocaram todos, abrindo novas perspectivas. Você pode estar certa, Carlos respondeu, o tom de voz com uma nova carga emocional. Acho que todos nós precisamos enxergar além das nossas brigas e nossas diferenças. É hora de nos unirmos. E precisamos de você, Luciana. Assim, sob a suave luz das velas e a intensidade da chuva lá fora, algo estava mudando. Maria sentiu o coração pulsar com uma mistura de esperança e alívio. Aquela união, que ela desejava há tanto tempo, finalmente poderia deslanchar. Ela também começava a entender que não importava quem tinha mais ou menos, mas sim o que seus corações buscavam em comum. Então, que ideia é essa sobre reciclagem? Luciano interveio, o interesse começando a brilhar em seus olhos. Um projeto comunitário pode ser exatamente o que precisamos, mas precisamos apresentar um plano sólido. E quem vai assumir cada papel? O clima colaborativo começou a se espalhar, e todos se concentraram no que poderiam fazer juntos. As ideias começaram a brotar, e nas palavras de cada um, a esperança concretizava sua presença. Carlos e Fernando falaram sobre como poderiam reunir os vizinhos, enquanto Dona Ana trazia à tona os conhecimentos dela em administração que poderiam ser aplicados na gestão do projeto. Maria, revigorada pela nova energia, ofereceu-se para criar uma campanha de divulgação para o que eles acreditavam que seria uma nova era, não só para a família, mas para toda a comunidade. A situação estava se transformando em algo novo, quase mágico. E aquele amanhecer, que começara sob a sombra da incerteza, agora era esplendoroso e cheio de promessas. A chuva, que antes parecia um presságio de desgraça, agora se convertia em um símbolo de renovação. Mas antes que a empolgação pudesse tomar conta, Carlos lembrou-se do sacrifício que todos tinham enfrentado nos últimos anos. Eu só espero que não esqueçamos que, embora estejamos nos unindo, não podemos deixar o passado nos definir. Cada um de nós carrega sua história, suas dores e sombras, disse ele, a sinceridade em suas palavras solidificando ainda mais a conexão. E então, a noite avançou, recheada de diálogos e opiniões. A energia da sala já não era mais opressiva, mas vibrante e acolhedora. Todos estavam dispostos a se ajudar a crescer. Maria, que havia sonhado tanto pela felicidade e estabilidade de seus filhos, percebeu que, naquele momento, suas esperanças estavam se entrelaçando com as de cada um ali presente. Ela olhou para Carlos e viu nos olhos dele uma determinação que ela nunca imaginou. Um coração puro e disposto a mudar. Ali estava o homem que ela respeitava e amava, e agora também estava se unindo a outros corações dispostos a lutar. Vamos fazer isso juntos, disse Maria, sua voz vibrante e cheia de emoção. E lembrem-se, enquanto lutamos ao lado um do outro, a luz sempre vai brilhar. O futuro estava nuançado, mas a visão era clara, a união poderia transformá-los novamente. Com corações pulsando juntos em uma dança de resiliência, eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que a vida ainda tivesse guardada. E assim, no calor acolhedor daquela casa, iluminada pelas velas e pela esperança de um novo começo, a vida renasceu para todos. Feridas poderiam ser curadas, sombras iluminadas e caminhos redescobertos. Afinal, a verdadeira riqueza estava na força de estar juntos. O mundo exterior ainda estava cheio de incertezas, mas agora, mais do que nunca, Maria e Carlos tinham um com o outro e com sua família a força necessária para conquistar seus sonhos.
Agora, enquanto você via essa transformação incrível na vida de Maria e Carlos, precisamos conversar sobre a sua história. Não fique apenas observando. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa boa energia. Comente suas reações e sentimentos sobre como você também pode enfrentar as tempestades da vida. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa incrível transformação. Vamos mostrar a eles que juntos somos mais fortes.